Eu acho que o ser humano tem a tendência de nascer, crescer e morrer. Eu tenho minhas dúvidas do que vai acontecer quando a gente morrer, né? Será que a minha alma vai para o céu? Será que o céu existe? Eu acredito que o que morre é o corpo físico, o espírito continua. Eu acredito em vida após morte. Todo ser humano pode crer que essa hora vai chegar mesmo. Não tem explicação, né? Só indo para outro lado para ver como que é. A morte eu tenho medo. A morte é terrível, né? Eu acho que a morte é um recomeço, o início de uma nova vida. A morte, pra mim, é um descanso do corpo, né? Porque a alma continua. A morte, eu acho que deveria vir com idade para as pessoas, não assim de jovens, pela falta de responsabilidade. Eu acho que a morte é um descanso de felicidade. A morte é uma felicidade. Eu nunca pensei muito sobre ela, mas causa medo, né? Porque a morte é algo que a gente não conhece. Geralmente o desconhecido causa medo. A morte é a passagem da morte para a vida. E uma vida eterna. A morte é uma coisa muito ruim, que ninguém não quer morrer, né? A morte entrou através de um homem chamado Adão. Se eu morresse, eu ia perder muita coisa. Minha família, meus amigos, ia perder de sair, de curtir, aproveitar a vida. Nossa, a vida é muito boa. O negócio é tentar se manter longe dela, né? Afastado o máximo possível. Eu acho que para tudo tem solução, menos para a morte. A morte é um caminho de todos nós. Pra mim, a morte é um mistério, né? Pra mim, a morte é... Eu sei que vai morrer, nunca mais vai voltar, né? É uma vez só, né? Morreu, já era. É uma coisa que a gente acha que só o vizinho vai morrer, a gente não vai. É melhor pensar dessa maneira para não sofrer. É um final marcante e definitivo de tudo que uno fez na vida, não? A morte, para mim, é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Descansa desse espírito, porque a carne vai podre. Eu acredito num plano superior e ultimamente estou achando que esse mundo está muito feio, muita morte, muitos desastres. Aliás, eu acho que é o fim do mundo, que está indo aos poucos, está acabando e as pessoas não estão se dando conta. As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricas, então você tem que pensar que tem que haver uma renovação. O que é a morte, né, mano? Todo mundo fala, mas nunca... Não chegou ainda, eu vim esperando. Na hora que chegar, já... Tem muita gente que tá, como diz, tá vivo, mas se considera morto, no caso. Eu sou uma pessoa que, no caso, me considero morta. Tô aqui, mas tô morta. A consciência de morte é algo insuportável, mas existem várias maneiras de se escapar essa angústia da morte. Uma delas é imaginar-se a respeito de um contínuo maior num outro mundo. Tá? E para que exista esse outro mundo, os homens precisam construir vida nesse outro mundo. Assim, eles inventam os deuses, os mitos, os heróis, aqueles que viriam nos salvar dessa ideia de morte. E todo o princípio da religiosidade, todo o princípio da fundação de instituições religiosas, ela tem essa garantia de dar ao homem um contínuo maior. A diferença quando a gente tem alguma fé, alguma esperança em Deus, ou a gente confia numa vida além túmulo, aí é que as coisas ficam diferentes, porque aí eu tenho uma resposta do porquê que nós morremos. Nós morremos porque precisamos ir para a eternidade. A morte não apavora o cristão. A morte, para mim, tem duas facetas, né? A individual, que é a sua, né? Aquela que você está passando individualmente, e aquela quando você olha coletivamente, né? Quando você olha o conjunto da população e das pessoas. Quando você olha o conjunto das pessoas, você pensa que a morte é uma coisa necessária.
Existe gente demais no mundo, você começa a pensar, né? E é uma coisa natural morrer. Quando eu penso em mim, né, no momento que você recebe um diagnóstico como o meu de câncer, por mais que você pense hoje que é uma doença que está cada vez mais controlada, você sabe que a morte bateu na tua porta. A morte não é aniquilação do indivíduo, não é elimina da existência total, é senão um fim e um começo. Fim da primeira vida atual, a vida física, a vida humana, na face da Terra, e começo ao início da vida eternal, no paraíso ou que seja no inferno. Por isso os muçulmanos sempre repetem esse versículo alcorânico no momento de apresentar suas condolências nessa calamidade da morte, dizendo: somos de Deus e a Ele retornaremos. A morte não é necessariamente um obstáculo que tende a ser superado ou não. A morte é um ponto, né, pelo qual todos nós vamos passar. O que vai ter que ser superado pelos que ficam, não pelo que morreu, evidentemente, é o luto. Isso a gente em psicologia chama de elaborar o luto. Eu tenho 3 filhos, um casado, a mais velha solteira, que mora sozinha, e o mais novo, que também já morava sozinho, morreu. Saíram de Curitiba de avião às 9h30 da manhã para um passeio até o litoral, com previsão de volta às 4h30 da tarde. 20 minutos depois, estavam os 4 mortos. O avião tinha entrado em um morro perto do litoral. Esse acontecimento mudou a minha vida. Lembro que andava pela casa gritando: meu Deus, meu filho morreu e eu não sei lidar com isso. Por favor, me ajude, meu filho morreu, eu não sei lidar com isso. Em nenhum momento eu disse: meu Deus, meu filho morreu, porque o meu filho. Isso foi uma surpresa, depois que eu me dei conta daquela minha primeira reação. E foi justamente nesta linha, neste caminho, que eu consegui sobreviver. Deus me ajudou. Segundo Buda, né, vida é sofrimento, porque as coisas estão constantemente mudando. E nós sempre temos um certo conceito sobre o que nós somos e sobre a vida que nós vemos, o mundo que nós criamos. E quando as coisas começam a mudar, né, quando muitas vezes você perde seu trabalho, sua namorada, né, você perde algum ente querido, né, então esse mundo que você cria, que você se apega, né, ele entra em certa forma em uma grande perturbação, um grande caos, porque tudo é impermanente, nada é fixo, nada tem uma natureza duradoura, né? Então vem o sofrimento. Para mim, ter um filho era a realização máxima como ser humano. E depois de tratamentos, de exames muito, posso dizer, invasivos, eu consegui engravidar. E eu curti cada segundo de gravidez que eu tive. Eu conversava com meu filho. E assim foram passando os meses, eu muito bem, até que, quando entrou no 9º mês, determinado final de semana, eu senti algo diferente. Era um sábado, nunca esqueci. Falei, nossa, eu não estou muito legal, não estou muito bem. Senti que os movimentos tinham diminuído. E aí, na segunda-feira, fui ao médico. E aí ele quis auscultar
a barriga para ver se escutava o nenê. Eu afastei a mão dele e disse, não pode parar, o nenê está morto. Me mandaram fazer uma ecografia, né, para confirmar e realmente a criança estava morta. Eu acho que não existe uma dor maior do que perder um filho para a morte. Para o pediatra, eu acho que é a perda da luta pela vida, porque você trabalha com aquela criança que você pega na hora que ela saiu do útero e você vai ajudá-la a seguir um ciclo de vida. E esse ciclo na morte é interrompido. Então existe uma inversão do ciclo natural da vida, que seria o velho morrer primeiro do que o novo. E quando morre uma criança, esse ciclo se inverteu. A Umbanda entende, nós entendemos que a morte, ela não acontece a morte. Existe uma reencarnação do espírito que é permanente. O espírito é criado, ele vem com reencarnações, vem purificando a sua alma e através do desencarne e reencarne. Desencarne e reencarne. O ser humano, ele é concebido, nasce, tem uma evolução, se reproduz, produz, né? E morre, né? Completa-se um ciclo. Então, essa é uma constatação, né, que nós, como físicos, como cientistas, observamos. Da mesma forma, o universo, né? O universo teve seu início, está tendo a sua evolução e, fatalmente, um dia chegará ao fim. A morte, ela é essa figura máxima da negatividade, né, da sombra, do mal, que é constitutiva, né, da luz, né, da luminosidade, da vida, do bem. É impossível pensar uma luminosidade sem sombra nenhuma, né? Não seria luminosidade, né? Seria o máximo de luz, é o máximo de sombra, né? Não se vê nada em luz máxima, é preciso sempre uma dimensão de sombra para tornar um campo visual, um campo perceptivo, visível, né? Da mesma forma, a morte e a vida mantém essa relação, a morte como uma sombra da vida. Um dia a gente vai poder encontrar aquelas pessoas que a gente ama. Também acho que, como a gente não enxerga, eu estava comentando, a gente fica com as lembranças, né, daquela pessoa que a gente perdeu. A gente não tem aquela imagem física, né, da aparência da pessoa, mas fica a essência. Isso é uma coisa que nunca vai apagar da mente da gente. A gente não pode ver aquela pessoa que a gente gosta tanto, né, e vai embora e a gente daí sabe que não vai nem mesmo ouvir mais o som da voz dela. Então é bastante doído isso, né? Visando a parte do médico, né, em relação à aceitação da morte, é muito importante frisar que na faculdade ou na universidade, quando nós saímos, nós não temos quase formação para poder passar essa aceitação, quer dizer, o médico aceitar essa parte da curabilidade, né? O médico sai voltado para a cura. A função da morte na neurologia, quer dizer, está muito ligado, eu acho, aquele paciente que está numa situação irreversível de um dano cerebral, que ele está com morte cerebral, ou com coma, ou com aquela situação de estado vegetativo, e no qual a gente chega num dilema, que é um dilema muito importante, eu acho que para todo médico, no qual a gente tem de um lado o nosso juramento, que faz com que a gente sempre queira tirar o paciente de perto da morte, deixar ele vivo a qualquer custo, e por outro lado a gente tem uma situação que talvez natural seja uma evolução, né, que não exige, que não precise de medidas heróicas, assim, que talvez tragam mais sofrimento para o paciente e para a família. Que nós médicos tratamos dos sintomas, nós controlamos a dor do paciente, nós controlamos a falta de ar desse paciente, nós controlamos os exames metabólicos desse paciente. E quanto mais ele chega perto de sua morte, nós temos que saber o que é bom para esse paciente e o que não é bom para ele. O que nós temos que visar é a qualidade de vida desse paciente, é o que é melhor para ele, e não para o médico e sua família.
A minha mãe, ela tinha enfisema pulmonar. E ela ficou internada há um tempo. Daí o médico desenganou ela, mandou para casa. Mas aí que ela veio para casa, ela veio com aparelho de oxigênio. Daí na última inalação que ela fez, aí eu liguei a inalação, acho que deu uns 5 minutos, ela ficou quieta. E eu estranhei, quando eu olhei assim, ela estava tombando na cama. Tava todo mundo aqui, tá? Minha cunhada, minha irmã lá de Tijucas, as minhas irmãs todas aqui. Daí a Maria disse para mim, você vai lá e abre a mercearia, nós estamos todos aqui. Daí eu digo, então vamos dar banho na mãe e eu vou. E eu peguei o vestidinho que ela estava usando e pus ali na lavanderia. Fui para a mercearia, mas, sabe, eu estava trabalhando, mas com aquela, parece aquela angústia, uma coisa que... Aí ainda chegou uma vizinha lá debaixo comprar ovos. E ela saiu, quando ela ia saindo com os ovos, eu olhei, tinha uma árvore de espinho que depois secou. Eu vi o vestido da mãe pendurado ali. Tinha o vestido balançando ali. Digo, eu deixei na lavanderia para passar uma água agora de noite. A criançada pegaram, jogaram em cima da árvore o vestido da mãe. Aí quando eu baixei a porta e passei a tranca, a Amélia, minha irmã, entrou correndo. A mãe tá indo. E eu entrei correndo aqui. Ela já estava indo. Fui ver o vestido dela, estava ali. E eu vi lá na árvore. E vi nitidamente o vestido dela balançando. Parece que ela foi me chamar, que ela estava indo embora. Entrou pra gente essa busca na região do Marumbi, 2 amigos. Um deles, quando ele cruzou a noroeste, ele não conseguiu levar em frente a investida dele, ele resolveu voltar. E o companheiro, o Pardal, disse que ia chegar do outro lado da montanha e não ia voltar. No 9º dia, a gente chegou com a equipe lá, a gente resolveu subir a crista do gigante, um local chamado Vale dos Faraós. E quando chegamos no local de descida, avistaram o corpo do desaparecido a uns 44 metros abaixo. O corpo caiu dentro de um rio, a gente não sabia que ele tinha caído no rio. E na subida, na tentativa de localizar, entramos pelo rio, que era exatamente onde estava o corpo. Putefrato já, né? Já estava em decomposição, né? Então você imagina, 7, 8 dias que ele estava ali, e o Mute sofregadamente resolveu beber a água ali bem onde ele estava, o cadáver a poucos metros acima, a gente não tinha percebido, só vimos depois. E obviamente com isso aí, alguma infecção, alguma coisa que deve ter provocado. Quando eu cheguei no Marumbi, na casa, eu fiquei doente, passei mal, tive febre, né? Eu sentia que não tinha estava acontecendo alguma coisa comigo, né? Ele ficou ruim, ele ficou bastante febril, ficou uma semana mal, e ele é um super-homem, né? Ele é um super atleta, então você imagina que a coisa foi muito séria. E daí que eu encontrei esse outro bombeiro que falou que eu estava, vamos dizer assim, carregado, né? Daí ele perguntou o que tinha acontecido comigo, tudo sem me conhecer. Eu falei que passei mal, que estava com febre, que sentia o suor forte, assim, uma sudorese que não era meu cheiro. Daí ele olhou para mim e falou, ó, todo mundo carregou o corpo, você se encarregou de trazer ele para casa, né? Comentaram que o bombeiro trouxe o corpo e o Mute trouxe o espírito do cidadão que estava lá, por se tratar de uma pessoa mais sensível, que a alma, o espírito do falecido agarrou-se no Mute. Eu particularmente não acredito nisso, mas não duvido, porque eu vi como o Mute ficou. E o comentário que houve é que só depois que ele fosse acender velas lá e rezar ou orar para aquela alma, ele ia se ver livre daquilo. De acordo com a tradição judaica, a única parte que nos compõe, que é imortal, é a nossa alma. Deus nos cede um corpo físico, para que seja o veículo de manifestação dessa alma. Uma alma sem um corpo é um fantasma. É somente neste corpo físico, interagindo com a natureza, interagindo com a criação, que a alma pode fazer o bem. Ela pode procurar fazer algo por outra alma. Mas assim mesmo, tudo isso se dá em um tempo limitado. A morte, portanto, é esse tempo limitado que Deus nos dá. Este breve tempo para que nós possamos fazer o bem
para que nós possamos evoluir e principalmente para que nós possamos aprender. Para os profissionais de resgate, né, sejam eles guarda-vidas, socorristas, todas essas áreas do Corpo de Bombeiros, né, que trabalham efetivamente com o resgate, com o salvamento, a morte tem alguns aspectos. Um deles é o aspecto de que é o nosso objetivo combatê-la, né? Evitar. Ela é um adversário, né? O nosso oponente. Existe o resgate urbano, resgate terrestre, resgate em montanha, mas a prioridade é salvamento. Para nós bombeiros, resgate é uma consequência. É triste quando estamos indo para um resgate, porque quando estamos indo para um resgate, no nosso entendimento, não existe mais vida. Nós trabalhamos sempre com a morte traumática. É o afogado, é o soterrado, é a pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito, é o queimado. Então sempre são situações que geram uma comoção, não só nas pessoas que assistem, mas em nós mesmos que trabalhamos também. Então nós não aceitamos essa morte nas nossas mãos. Então falar sobre por que uma pessoa morre, para nós, eu vou dizer, é por uma falha. É uma falha do destino, da linha da vida. Na minha última escalada, que eu fiz aqui no Orros del Salado, no deserto do Atacama, chegando no cume da montanha, que realmente foi bem cansativa, eu estava exausto, completamente exausto. Era uma parede de uns 90 graus. E quando eu chego no finalzinho, que eu imagino que vai ser um platô, assim que eu possa de repente descansar, conquistei, que é nada. Era uma parede assim que quando eu olhei, eu vi o outro lado, quando eu imaginava que eu ia chegar assim numa plataforma, eu vi lá embaixo. Essa foi a única vez que eu realmente me assustei. E que daí eu pensei na morte. Mas eu fiquei mais assustado com o problema da morte em deixar os meus filhos, minha família, do que eu propriamente morrer, né? Parece que a morte, para os que ficam é pior. É uma pena, todos nós, a gente ter esse sentimento de que a morte é uma coisa horrível, né? Não aceitar a morte. E também não aceitar a morte também dos parentes, que é dolorido, né? Claro, é uma perda, é uma coisa como se tirasse do teu coração. Também pode-se ter um enfoque da morte como uma coisa boa, porque nós temos na nossa cultura sempre muito a coisa da tragédia, a morte como uma perda, como uma tragédia, isso faz parte. E no caso da avó foi uma morte muito serena, muito bonita. Ela já tinha 92 anos, tinha uma saúde muito boa e o problema dela foi do coração. No dia que ela faleceu, ela acordou muito bem e disse que queria tomar banho. Aí ela voltou pro quarto, deitou, tomou um cafezinho, um pouquinho de cafezinho. O quarto dela dava para os fundos da casa, onde tinham muitas plantas, flores. E um sol, estava um dia muito lindo, muito esplendoroso. E ela olhava para o sol, olhou para fora, elogiou as plantas, o dia que estava muito lindo. Tinha um pássaro preto dela, que também era velhinho, começou a cantar forte, alto, e ela dizia, olhe, que dia lindo, que sol mais lindo, as plantas como tão bonita, e o Chico está cantando. Veja como ele canta bonito. E começou a respiração ficar mais acelerada. E eu assustei um pouco e digo, e agora? Nós estávamos de mão dada e aí eu disse, vó, respire fundo, bem fundo. E ela começou a respirar fundo e eu dizia, relaxe, relaxe. E ela foi fazendo isso e ao mesmo tempo continuou falando do sol, do dia, do canto do passarinho, das flores. E daí fez uma última respiração profunda e sumiu. Quer dizer, foi um sopro, uma coisa que apagou. A matéria é degenerativa e com o tempo ela vai se desgastar. Quando a matéria desgasta, o espírito se afasta e é aquilo que nós conhecemos
como a morte da matéria. A matéria, nesse caso, ela se decompõe e volta a compor novas formas na natureza. E o espírito retorna ao polissistema espiritual, ele avalia o conhecimento acumulado para a eternidade, faz novas assimilações e faz novo projeto de vida reencarnatório. Trabalho há 40 e poucos anos no cemitério, nunca tenho visto assim coisas anormais, mas tem pessoas que vê, que deve ser, acho que um dom, uma mediunidade que a pessoa tem para enxergar alguma coisa. Mas eu até agora não vi nada, mas eu acredito na reencarnação também. Nós ainda entendemos assim, né? A morte. Em primeiro lugar, a morte existe, a doença para a pessoa morrer. E depois, o espírito da pessoa volta para o céu. Aí, dali um tempo, de 5, 10, 20 anos, 30 anos depois, quando o Deus quer mandar ele de volta, o espírito, ele volta novamente para aqui na Terra. A morte do outro traz pra gente a sensação de que a gente não é tão imortal quanto a gente pensa que é. O ser humano tem uma tendência, mesmo sabendo conscientemente de que ele é mortal, ele tem subjetivamente uma tendência a achar que ele não é mortal. Então, cada vez que a gente se depara com uma morte, com uma perda, com um fracasso, uma falha, qualquer coisa nessa área, né, inerente às perdas, a gente se dá conta de que a gente é mortal. Eu trabalhando tantos anos, 17 anos que eu trabalho só com isso, como falei, né? Atendendo as pessoas, então, que sofrem acidente, que tem um problema de saúde grave, e eu acabei passando para o outro lado, acabei sendo a vítima nessa hora, nesse caso, um paciente que sofreu então uma situação de risco. É interessante, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, né? Sempre a gente acaba achando que o médico é intocável, né? Que o médico é imortal, até não vai se sujeitar a ter que encarar uma situação dessa, mas infelizmente acabou acontecendo comigo. Então acabei sendo atendido pelo próprio serviço que eu trabalho, né? Acabei tendo que pedir socorro para eles. Eu tive um quadro de um acidente isquêmico transitório, dirigindo o meu veículo, acabei sofrendo um acidente automobilístico, acabei ficando inconsciente, recuperei a consciência, pedi ajuda, depois voltei a ficar inconsciente novamente e acordei numa UTI no hospital. A morte cerebral ela acontece quando existe uma lesão do tronco cerebral, quer dizer, que é a parte de trás do cérebro, que comanda algumas funções vitais, e quer dizer, tudo dali para cima, então tudo do córtex, o córtex cerebral, que é aquela parte que é capaz de perceber as coisas e dar a consciência de tudo que está acontecendo, é perdido. Então, para fazer para a gente ter um indicativo de que a pessoa está com uma morte cerebral, que é a morte neurológica, independente da morte dos outros órgãos, a gente faz alguns testes. Existem vários testes, por exemplo, com exames. Quando a pessoa está nesse estado quase morte, aparentemente ela está morta. Então existe a anoxia, que seria a falta de oxigênio no sangue, né? Nesses estados, há uma concentração muito grande de células em torno da visão. Então vem daí que as pessoas veem um túnel de luz e vê pessoas que já morreram chamando e tal. Provavelmente no estado alterado de consciência, ele começa a ter alucinações e ele começa a achar que está do outro lado da vida. E nada mais é que uma espécie de alucinação criada para a endorfina para te desligar de qualquer tipo de dor, qualquer tipo de experiência ruim. Aos 13 anos de idade, eu descobri que tinha diabetes.
Mas daí veio, aos 20 anos de idade, mais ou menos, 22 naquela época, um período de depressão. Não era nem por causa do medicamento ou do meu problema de diabetes. A depressão que veio foi mais por problemas afetivos mesmo. Eu pensava em desistir de viver, sabe? Por causa desse problema afetivo. Então eu comecei a boicotar o meu tratamento. Deixei de tomar insulina, passava dias sem tomar insulina. Abandonei o tratamento praticamente por completo, não ia mais ao médico, não fazia nenhum exame para saber como que eu estava. Até que um dia eu comecei a ter problemas de perda de memória. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença que faz uso de um medicamento de forma contínua, de repente resolve descontinuar esse uso. O que será que há por trás disso? Será que não há uma forma inconsciente de querer estar morrendo? É uma pergunta interessante da gente fazer. Geralmente isso está ligado à forma com que a pessoa viveu os lutos ao longo da vida. Aqueles pequenos lutos do dia a dia, que a gente até às vezes não se dá conta, né, vão fazer com que o luto maior, que é a morte, que é o luto mais percebido por todo mundo, se torne mais fácil ou mais difícil de lidar. Você pode criar muitas metáforas sobre a morte. Pode até mesmo dizer que você morre a cada momento que se transforma, a todo momento que você é um novo ser. Por exemplo, num rito de passagem, ou todo dia que vai dormir. Porém, há a morte inexorável, em que o fogo interior, o teu calor, te deixa, e você se torna frio, cadavérico. Nosso próprio risco de morte, que ele é inerente à profissão, e ele nós estamos envoltos nele, e nós o combatemos também, está sempre ao nosso lado. Nós acabamos muitas vezes envoltos pela situação da ocorrência, seja um grande incêndio, seja um desabamento, seja um salvamento no mar, por exemplo. Nós acabamos nos envolvendo com o nosso próprio risco da nossa própria vida. Então, nós aí temos todo um preparo técnico para isso, né? E acabamos, de certa forma, trabalhando como desafiadores dela. Daí é a nossa vez, nós vamos desafiar. Não tem como dizer que a gente não se envolve, não tem como não dizer que a gente não tem essa carga, né? Então é isso que nos torna, de repente, assim, um povo diferenciado. Então não te chateis quando você vê um bombeiro nervoso numa operação lá. Você não sabe de onde ele veio, não sabe o que ele está fazendo, não sabe quem ele acabou de entregar no hospital, em que situação ele acabou de entregar. 3 horas da manhã você entrega um pai que você sabe, tristemente você sabe que as lesões são incompatíveis com a vida. Você acabou de deixar ele lá no hospital. Quando você sai para fora agradecendo pelo trabalho tão somente bem realizado, aí vem um menino e agarra em você e diz: meu pai não vai morrer, né, bombeiro? Por favor, meu pai não vai morrer. Então a gente não merece isso. E infelizmente, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que a medicina tem alcançado nos últimos anos, de todo o desenvolvimento médico como um todo, você muitas vezes vai perder uma vida para a morte, que é a sua irmã gêmea. Você vai trabalhar com essa criança com doenças ditas incuráveis agora, ainda na medicina, e para as quais não existe tratamento, ou pacientes que chegam a um limite da viabilidade com os quais você não tem mais com o que tratar, e você vai perder essa criança. Isso ainda é muito difícil, eu acredito que para qualquer médico, não só para o pediatra. Como nós trabalhamos com relação à morte e com notícias ruins, a equipe também se deteriora, né? A equipe também fica muito pesada. Então existe um síndrome que chama síndrome de burnout.
O síndrome do burnout é o síndrome do apagar da vela, que a gente chama. A pessoa começa a entrar numa depressão e começa a se consumir. E isso acontece muito com a equipe. Então, nossa equipe também existe um apoio psicológico por trás. Nós temos que trabalhar ou semanalmente ou quinzenalmente com uma outra equipe de psicologia para que nós estejamos voltados e sabendo que nós estamos fazendo as coisas certas. Do nosso corpo que vai para o sepultamento, quer num túmulo, quer hoje numa cremação, um dia ele vai ressurgir como é o corpo de Cristo ressuscitado. Quando a pessoa perde um ente querido, a primeira coisa que ela faz é providenciar alguma coisa para velórios, capelas, né, para ser feito esse atendimento. Hoje, quando ocorre um óbito em qualquer hospital, mesmo quando passa o corpo pelo Instituto Médico Legal, o médico de imediato ele atesta e passa a DO, a declaração de óbito para a funerária. Os nossos funcionários hoje, com o carro, ele vai junto ao hospital, pega o corpo e leva para uma sala de preparação. O que é feito nessa sala de preparação? O corpo é preparado para poder estar pronto para a família fazer esse velório. Tem que ser lavado, vestido e feito a preparação no corpo, que hoje nós chamamos de tanatopraxia. Então essa técnica serve para várias coisas. A maioria dos serviços funerários é feito para estética, para que a família se despeça com mais dignidade, resgatando a identidade da pessoa. Mas ela também é muito importante em casos de doenças infecto-contagiosas, que a gente faz a descontaminação aqui também, né? E esse preparo do corpo vai muito além de ele ficar bonito para um velório. Ele também ajuda no meio ambiente, para quando essa pessoa vai ser sepultada, para não prejudicar nossos lençóis freáticos. A gente, primeiro de tudo, pensa na família, né, para que dá um acalento para a família, que a família possa se despedir com mais tranquilidade, assim, né, que não tenha aquele choque de ver uma pessoa desfigurada, de ver uma pessoa que estava no hospital, numa UTI há mais de 60 dias e está toda inchada, perdeu a identidade. Então a gente tem que resgatar primeiro isso, né, para que tenha uma despedida da família um pouco mais tranquila. Com esse trabalho a gente aprende a valorizar mais a vida, a respeitar mais o ser humano, reconhecer que a vida não é só os bens materiais, enfim, essa correria do dia a dia, é muito mais, sabe? Quando a pessoa chega aqui, assim, naquele estado, assim, desfigurado, enfim, inchado, extravasando líquido pelo nariz e boca, a gente pensa muito, há uma reflexão interna, será que vale a pena a vaidade? Né? Será que vale a pena toda essa correria? Enfim, o contato com as famílias, o corpo está aqui, chega um familiar, a gente vê o desespero deles, então a gente reflete mais no valor da família, no valor dos amigos. Eu, em fevereiro, eu perdi um filho com 22 anos de acidente. Então, eu estou no ramo há 33 anos e quando eu perdi o meu filho, eu fiquei totalmente perdido. E quando eu recebi a notícia que eu perdi o meu filho, que trabalhava no ramo também, ele trabalhava como agente funerário, então eu vi como as famílias sofrem nesse momento, que não têm experiência com a situação e a dificuldade que elas têm. Tudo que nos apegamos aqui neste nível mundano, mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar desapegar disso. É o mesmo grau que nós estamos apegados, toda essa experiência transitória, quando chegar a hora da morte, nós vamos sofrer. Mas se nós entendemos que tudo isso não tem nada aqui que nós podemos segurar, incluindo o nosso próprio corpo, e nós entendemos e refletimos sobre isso, daí a transição vai ficar muito mais tranquilo. Aprendi muita coisa com as pessoas que frequentam o grupo, é uma troca de experiências,
Aprendi muita coisa também sobre como lidar com a morte. Nunca imaginei que existiam estudos científicos que diziam as etapas do luto. A primeira fase é a negação, não é possível que isso aconteceu, por que comigo, né? A segunda fase é a revolta, né? Geralmente contra Deus. E daí cada uma dessas fases eu parava para pensar. Então essa segunda fase da revolta, eu pensava assim, eu não sentia essa revolta, porque eu... Mas trabalhei muito em cima disso. Para superar essa dor, cada pessoa vai ter que ser individual, vai procurar uma forma individual de terapia para si mesma. Que pode ser desde por exemplo, uma mãe que perdeu um bebê, desde uma nova gestação, que é o que acontece muito, 2, 3 meses depois, normalmente elas engravidam, e não que elas esqueçam aquele filho querido que elas perderam, mas elas encontram uma nova razão de viver. Eu acho que eu fui poupada de um sofrimento maior, porque você ter o filho, criar, né, conviver anos e anos com ele e de repente ele ser tirado de você de uma forma violenta, ou você ver ele sofrendo, quem sabe ele ia ter uma doença. Não me matou por dentro, porque eu continuei buscando esse objetivo. Eu não acabou ali. Eu disse, não aconteceu agora, mas eu vou conseguir. E graças a Deus consegui. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa, curti a gravidez dela tanto quanto eu curti o do primeiro filho, mas a lembrança sempre fica. Ao ingressar no mundo espiritual, nós aprendemos que o primeiro grande aprimoramento do espírito é justamente lidar com o desapego. Para quem fica é bastante doloroso, mas quando existe a compreensão de que a pessoa que está partindo ela não desapareceu, que ela continua existindo, fica mais fácil. Principalmente quando a gente tem a consciência de que nós ainda podemos cuidar dela e podemos cooperar para a sua própria evolução. Só uma coisa eu não descobri uma fórmula mágica para lidar até hoje, é com a dita da saudade. A saudade não tem o que fazer. Mas então eu sempre penso assim, já que a saudade é inevitável, que seja uma saudade saudável. Vamos lembrar das coisas boas, vamos lembrar das situações de riso, de festa, de alegrias, de mimos, né? De carinhos. Eu me recuso a parar para pensar no acidente, na situação do avião. Claro que no meio de tudo isso tem muito choro, muito sofrimento, nada foi fácil. Teve muita tropeção, teve muito desespero. Mas o importante é que eu estou aqui para mostrar para as pessoas que se perde um filho é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano na vida, mas a gente sobrevive. A gente tem que se dar chance de sobreviver. Toda essa rede de gestos, de rituais, de imagens que são ligadas com a morte, eu acho que são coisas muito interessantes, porque refletem, de certa forma, todo um discurso, toda uma visão que se tem acerca da morte num período específico. E essas esculturas, elas são muito interessantes porque elas trazem o belo para um lugar onde a maioria das pessoas só vê a dor, a ausência, só coisas ruins, sentimentos ruins, a perda, né? E a arte tumular é o adorno que agrega importância para aquela pessoa e que traz o simbolismo da crença, da vida após a morte, sabe? Aquela coisa de se ligar muito à questão do símbolo cristão, né? Como o quê? Como o próprio discurso da morte. Por que o símbolo cristão? Porque a crença na ressurreição. Então, é uma forma que você tem de homenagear e de frisar
a tua crença naquilo, que existe sim uma outra vida, que nós não somos só carne, que quando essa carne perece, o nosso eu vai junto. Até mesmo porque a morte, ela se torna uma afronta. Porque o ser humano, o homem racional, inteligente, capaz, criativo, não consegue se sobrepor à morte. Aquilo que faz com que nós tenhamos uma referência de mundo em cada sociedade é a nossa cultura. E quando isso se enfraquece, as sociedades ou se transformam ou morrem. Em algumas situações onde há uma interferência, né, muito forte a respeito da referência de mundo, ou seja, da cultura, quando essa interferência se torna demasiadamente suportável, nós temos exemplos de indivíduos que buscam, né, o outro mundo como forma de sair dessa situação insuportável. Como é o caso, isso é uma das abordagens que se explica o suicídio dos índios Kaiowá, o suicídio de crianças, esse suicídio entre aspas. Há uma teoria que diz que isso não é um suicídio exatamente, no sentido que a psicologia entende que seja, mas que isso seria a busca de uma referência de mundo, porque a forma com que elas se suicidam, entre aspas, é asfixiando-se, e justamente nessa região, é a região da garganta, é a região do contato que elas têm com a cultura dela. A minha experiência em morte e vida é essa, é eu matar a minha identidade, que era imposta pela minha família, por eu ter nascido biologicamente do sexo masculino, mas não era isso que eu sentia e queria viver, né? Aí daí pra frente, uma nova vida e até os dias de hoje. Nos últimos 500 anos, constatamos uma enorme evolução do pensamento científico, de grandes descobertas de novas leis da física. Podemos atualmente, né, com essas descobertas, constatar que o ser humano, né, que o planeta Terra, é apenas um grão de poeira na imensidão do universo. É um mistério mais que necessário, mas que eu não vou poder dizer como é ou o que significa. Eu só vou poder viver a morte dos outros, e quando eu viver a minha, eu não vou ter mais como contar ou como mostrar. Quando um anão faz 77 anos, some da terra. Daí dizem, por quê? Vai cuidar dos guarda-chuvas, os guarda-chuvas perdidos na floresta. E a pessoa, mas por que isso? Que absurdo. Quando você perde um guarda-chuva, você já achou? Você já foi no enterro de anão? Não. Então, se não acha guarda-chuva e se não vai em enterro de anão, os dois têm que estar juntos.